Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Irmãos, hoje eu quero pensar com vocês a respeito dos dons espirituais. Por isso eu te convido a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, do verso 3 ao verso 8. Romanos 12, do verso 3 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o como dedicação. O que contribui, com generosidade, o que preside, com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. Oramos mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por esta oportunidade. Abre os nossos corações, nos dá entendimento, e que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor, pois só o Senhor é digno de receber adoração. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Acho que está com um chiadozinho aqui. É o microfone ou... Vamos continuar então. Como eu falei anteriormente, hoje eu quero pensar com os irmãos a respeito dos dons espirituais. E essa doutrina dos dons espirituais é quase exclusivamente paulina, porque Paulo vai falar sobre o assunto na sua carta aos Efésios, aos Coríntios e aos Romanos. Fora das cartas paulinas, o único uso dessa palavra nós vamos encontrar lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Mas antes de nós fazermos a exposição dos versos lidos, é importante entendermos a definição de dons espirituais. O que é, então, um dom espiritual? Um dom é um presente, é uma habilidade dada por Deus para serviço e edificação da igreja. Um dom ele não depende do lugar onde é usado. O dom é uma habilidade e não depende de onde ela é exercida. Por exemplo, o dom de ensino pode ser usado dentro ou fora da sala de aula e em qualquer outro país do mundo. O dom de misericórdia, por exemplo, pode ser usado na igreja ou na sua vizinhança. O dom espiritual também não é um cargo. O dom é uma habilidade que pode ser exercida, quer a pessoa ocupe algum cargo ou não na igreja local. Assim, um dom espiritual é uma habilidade dada por Deus para servir ao corpo de Cristo onde e quando Ele desejar. Mas antes de nós focarmos aqui no verso 6, de 6 a 8, precisamos destacar alguns pontos iniciais nos versos 3, de 3 a 5. Em primeiro lugar, o cristão é uma pessoa que tem uma visão correta de si mesmo. Vejam aí no verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nessa avaliação de si mesmo, há dois perigos que precisam ser evitados aqui. Primeiro, o complexo de superioridade. Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém. Não há espaço, por exemplo, para soberba, arrogância, a altivez no coração de quem foi um dia salvo pela graça de Deus. Então, tudo o que nós temos e o que recebemos é de Deus.
assim também é o dom. O dom é dado por Deus para edificação da sua igreja. Tanto a salvação que recebemos pela fé, como os dons recebemos para os serviços, e são dádivas e são presentes, como eu falei, de Deus. E pensar de maneira superior pode ser um perigo muito grande em relação aos dons. Por isso que Paulo faz essa primeira observação, para que isso mais à frente, quando ele for tratar dos dons nos próximos versos, isso não traga algumas confusões e alguns perigos, como, por exemplo, aconteceu bastante na igreja de Corinto. Então, isso pode ser um perigo, você pensar de maneira superior, achar que o fato de você ter determinado dom dado por Deus te faz melhor do que uma outra pessoa. Então, cuidado, se algum de vocês pensa dessa maneira, porque você tem determinado dom dado por Deus e você acha em algum momento que você é melhor do que uma outra, do que o outro irmão, do que o próximo. Tenha muito cuidado com isso. Um outro perigo é o complexo de inferioridade. Tanto aqueles que se exaltam como aqueles que se rebaixam, eles desvalorizam a graça de Deus. Negar, por exemplo, a realidade da nossa salvação, negar a honrosa posição que temos como filho de Deus é uma falsa humildade. Se fazer de coitado, muitas vezes, como alguns irmãos se fazem, é uma falsa humildade. Os puritanos, eles diziam que achas pouco o fato de seres amado por Deus. O cristão não pode ter essa imagem, essa autoimagem achatada. Ele é um filho de Deus, ele é herdeiro de Deus, é herança de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Então, o que nós devemos ter aqui, segundo o apóstolo Paulo, é o equilíbrio. Não devemos nos achar superior e também não devemos nos achar inferior. Equilíbrio. Pensar além do que convém pode trazer algumas implicações e alguns problemas para a igreja. Em segundo lugar, o cristão tem uma compreensão correta dos seus dons espirituais. Verso 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos um dos outros. Somos um só corpo. Fazemos parte de uma única família, de uma só família. Somos um só rebanho. Embora coletivamente sejamos vários membros, somos somente um corpo. O que dá unidade a esse corpo é estarmos ligados ao mesmo cabeça, que é Jesus Cristo. E somos diferentes uns dos outros para suprir as necessidades uns dos outros. Paulo diz que somos membros uns dos outros. Não estamos competindo com os outros, antes servirmos aos outros. A igreja local não pode ser um lugar de competição, no qual eu tenha que mostrar que eu me destaco em determinada área, que eu faço algo melhor do que uma outra pessoa. Não, não é essa a ideia dos dons espirituais. Cada um tem a sua importância dentro da igreja e cada dom é importante. Sem entrar ainda na questão do talento. Tem pessoas que são talentosas para determinadas áreas e acabam usando também o seu talento na igreja para edificação ali da igreja. Por exemplo, se você me colocar para cantar, meu Deus do céu, é terrível. Eu acho que vocês sairiam daqui, abandonariam o culto, porque é uma coisa, não tem tom, não tem nada. As pessoas que ficam do meu lado, às vezes, durante o culto, pedem. Tenho parentes que pedem para que eu não cante, para que não atrapalhe o louvor dele ali na hora. Isso é sério. Sinto-me constrangido, mas aí eu canto em voz baixa. Até para bater palmas eu sofro. Por isso que às vezes eu não bato palmas no culto. Eu já falei isso até
pro pastor André, que eu não bato palmas para não atrapalhar o louvor, não é que eu tô... Porque a coisa é desentoada. Quem sofre com isso é a minha esposa, porque me escuta cantando várias vezes em casa, quando vou ao banho, etc. Então, coitada dela. Mas não canto. Mas a igreja tem pessoas que cantam e cantam muito bem. Percebem a beleza dessa distribuição dos dons e dos talentos? Cada um faz determinada coisa. Tem os irmãos do som, por exemplo, que trabalham ali. Eu não sei trabalhar com isso, mas tem pessoas que trabalham e fazem muito bem, o pessoal da recepção. Enfim, existe uma variedade de dons, existe uma variedade de talentos e todos eles são importantes. Só que, infelizmente, também, muitos cristãos parece que estão, muitas vezes, mortos, né? Vêm para a igreja por vir, não querem se envolver com os irmãos, não querem ter relacionamento. Cuidado, você deve exercer o dom com dedicação. Você deve se envolver com a igreja local, fazendo aquilo a qual Deus te deu para fazer, aquele dom específico que Deus te deu para determinada coisa na obra dele. Em terceiro lugar, iremos verificar a utilidade dos dons, do verso 6 a 8. Temos vários dons. Os dons mencionados aqui em Romanos 12, do 6 a 8, eles são divididos em duas categorias. Dons de fala, profecia, ensino e exortação, e os dons de serviço, servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. É óbvio, por exemplo, que aqui o apóstolo não está falando de cargos, mas de dons. Nem todo dom implica num cargo diferente. Muitos dons espirituais não exigem nenhum cargo eclesiástico. Você pode ser uma pessoa que não tem um cargo na igreja local, mas que tenha recebido de Deus um determinado dom. Necessariamente você não precisa de um cargo para que você exerça aquele dom. E aí agora nós vamos considerar alguns desses dons, desses 7 dons aqui citados pelo apóstolo Paulo. O primeiro dom é o dom de profecia. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. No Novo Testamento, a profecia raramente tem a ver com a predição de futuro. Geralmente se refere à proclamação da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai falar em sua carta aos Coríntios, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 3, dizendo: mas o que profetiza fala a pessoas, edificando, exortando e consolando. Devemos fazer, então, essa distinção entre o que era o profeta, o ofício do profeta, de profeta, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje nós não temos, por exemplo, mais profetas no sentido daqueles primeiros do Antigo Testamento, que se tornaram fundamento, por exemplo, da igreja, como Paulo vai falar em sua carta aos Efésios, e receberam ali a revelação divina para registro das Escrituras. Hoje, qualquer manifestação subsequente deste dom deve ser submetida à doutrina dos apóstolos e às profecias originais, conforme consta nas Escrituras. Hoje Deus não revela mais verdade nova, diferente. Sendo assim, um dom da profecia é o dom de entender as Escrituras e explicá-las. É apresentar ao povo de Deus verdades recebidas não por revelação direta, mas pelo estudo cuidadoso da palavra de Deus. Quando nós pregamos a alguém, nós estamos profetizando. Pregar o evangelho é profetizar, é exortar, é edificar, é consolar a pessoa, é falar de Cristo. E aí, quando o apóstolo Paulo vai dizer: se a profecia seja segundo a proporção da fé, precisamos entender que aqui que fé não é subjetiva, mas é uma fé objetiva. Está ligado ao conteúdo geral das Escrituras, o que já está escrito.
Precisamos, então, cada vez mais de irmãos com esse dom, com essa coragem de pregar o Evangelho, de trazer a palavra de Deus, de fazer como os profetas faziam no Antigo Testamento, de denunciar o pecado do povo, de alertar o povo. Então é muito importante e é um dom necessário para a Igreja de Cristo, e é um dom que é necessário cada vez mais devido às tantas falsas doutrinas, tantas coisas difíceis que acontecem, falando no nosso contexto de Brasil. E aí você tem também o dom de ministério. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se a profecia envolve demonstrar amor de Cristo aos homens pela pregação da palavra, a diaconia, o dom de serviço, implica demonstrar o amor de Cristo a pessoas por atos de serviços. Quem tem esse dom normalmente é uma pessoa prestativa, está sempre atento e disposto a ajudar e a servir. Você tem, irmãos, os diáconos normalmente são pessoas que possuem o dom da diaconia, que é o dom de serviço, estão sempre à disposição para o serviço. E aí o apóstolo Paulo continua agora com o dom de ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. A mensagem de Cristo ela não deve ser apenas proclamada, mas ela deve ser explicada também. Quem tem o dom de ensino, dedica-se no ensino. Não é porque a pessoa recebeu determinado dom, o dom de ensino no caso, que ela vai relaxar, ela não vai estudar, ela não vai buscar se aprofundar naquilo. Normalmente a pessoa que tem o dom de ensino, ela tem prazer no ensino, ela tem prazer em compartilhar a palavra de Deus, ela tem prazer em estudar a palavra de Deus, para que ela possa passar de uma maneira clara para a igreja. É um dom dado por Deus. Envolve essa habilidade de aprofundar-se no Evangelho, nas riquezas do Evangelho, e passar cada vez mais com clareza para a igreja. É um dom necessário. Precisamos de pastores mestres, precisamos de professores de EBD, precisamos de pessoas que ensinem, de teólogos que possuem esse dom também para nos ajudar com muitos comentários bíblicos, revistas de EBD e etc. Mas cuidado, porque muitos acham que possuem um dom de ensino e não têm. E aí vem a pergunta, mas como eu devo saber, por exemplo, se eu tenho o dom de ensino? As pessoas vão dizer, elas vão aprender com as suas aulas, com seus ensinamentos, ou elas vão dizer ao contrário e dizer que não conseguem entender nada daquilo que você fala. Muitas vezes aquilo ali, muitas vezes essa resposta negativa possa significar ali que você talvez não tenha aquele dom específico, o dom de ensino. Não que você seja menos do que aquele outro que tenha determinado dom. Como eu falei anteriormente, precisamos de todos os dons. Todos os dons são importantes. E aí temos agora o dom da exortação. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Se o ensino se dirige ao entendimento, a exortação é dirigida à consciência e às emoções. Essas devem estar sempre juntas, pois enquanto a exortação recebe conteúdo do ensino, o ensino recebe sua força da exortação. O dom da exortação é a habilidade de estar ao lado de outra pessoa para encorajá-la, para fortalecê-la, para consolar aquela pessoa. Quem tem um dom, por exemplo, de exortação, faz uma aplicação, a aplicação pessoal do que é declarado pelo profeta e praticado, por exemplo, pelo mestre. Este é o dom de tornar a doutrina viva na vida do cristão, encorajando, corrigindo. Você tem irmãos, por exemplo, que têm facilidades em chegar em outros irmãos numa conversa informal, pessoal, ali no qual você tem uma, duas pessoas, e encoraja. E exorta ali, chamando a atenção para que você corrija determinada coisa, para que te encorajem a determinada coisa. Claro que de acordo com a palavra de Deus. Você tem muitos irmãos que têm esse dom de exortação.
E muitos desses irmãos estão até nos bastidores, para você perceber o quão importante também é esse dom de exortação. E ele continua com mais um dom, o dom de contribuição. O que contribui, faça isso com liberalidade. É uma habilidade especial de ofertar, de repartir, de compartilhar os bens com outras pessoas, as necessidades, de sentir a necessidade do outro e acabar ali ajudando. Quem faz isso não sente, por exemplo, a contribuição como um peso. Todo cristão é chamado a contribuir. Porém, existem irmãos que têm, tem esse prazer, tem esse dom específico. Eu tenho uma parente que é impressionante, ela não ganha pouquíssimo. Acho que o salário dela não passa de um salário mínimo e meio. Mas é uma pessoa que ajuda todos na igreja, familiares, e é impressionante a maneira como ela ajuda, e parece que o dinheiro dela vai rendendo. Mas você percebe nela que ela tem esse prazer de doar, de ajudar, de contribuir, seja com os irmãos da igreja, seja com os parentes, seja com pessoas fora. Então você percebe que ela tem esse dom específico da contribuição. E aí ele continua agora com o dom de presidência. O que presida com diligência. Deus habilita membros do corpo dele a exercer liderança, dando, por exemplo, o dom de presidência. Trata-se, por exemplo, do dom de dirigir, de liderar, de controlar. E esse liderar ir adiante de alguém é guiar o povo. O líder é aquele que inspira, por exemplo, confiança aos outros. É aquele que está disposto, por exemplo, a correr risco, a enfrentar perigos para defender seus liderados. É aquele que tem uma atitude de humildade e usa sua liderança não para servir-se dos seus liderados, mas para servi-los com cuidado. O líder é aquele que delega responsabilidades e, ao mesmo tempo, encoraja e aprecia o trabalho daquelas pessoas a qual ele lidera. O líder é aquele, por exemplo, que influencia pelo exemplo. É alguém organizado, analítico, alguém que é ágil, alguém que é eficaz. Deus dá esse dom também a alguns irmãos. E você vê irmãos, por exemplo, que têm facilidade em administrar, seja questões na igreja, seja questões ministeriais. Você vê que ele tem essa facilidade de liderar, de administração, de cuidado. É um dom muitíssimo importante também. E aí você tem agora, por último, o dom de misericórdia. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. É aquele que leva, por exemplo, o cristão a se envolver com os aflitos, com aqueles que têm necessidades, com angústia. E eles fazem isso normalmente com alegria. É um dom de consolo. É lançar, por exemplo, o seu coração na miséria do outro. Não é apenas olhar alguém passando, outro irmão passando por necessidade, mas é ir lá e ajudar aquele irmão, tendo compaixão, fazendo algo por ele. Então, o dom de misericórdia é um dom prático. Não é só sentir dó, mas é também fazer algo por aquela pessoa. É colocar a mão na pasta, é visitar, é comprar um remédio para aquele idoso que precisa, é fazer uma visita, é ajudar aquele que tem necessidade. Esse é o dom de misericórdia. E tanto que ele acrescenta que a palavra alegria, que quer dizer, no original, quando você vai estudar, quer dizer que esses atos de misericórdia eles devem ser feitos com alegria, com prazer, com sorriso no rosto. Não você está ajudando alguém e aquela cara lá horrível, feia, parece que você está fazendo por obrigação. Não. As pessoas que fazem isso, que têm esse dom de misericórdia, ela tem alegria em fazer. E quando ela faz, ela mostra-se alegre para aquela pessoa que ela está fazendo aquilo. Temos aqui, então, sete dons, 7 atividades. Quais desses dons eu devo exercer? Eu tenho realizado a vontade de Deus? Eu tenho exercido aquele dom
que Deus me deu, os dons são distribuídos a todos os cristãos. Nenhum cristão pode afirmar que não possui pelo menos um dom espiritual. Pedro afirma claramente que todos os cristãos, todo cristão tem no mínimo um dom para exercer. Então, todos os cristãos possuem dom. Eu possuo pelo menos um dom, vocês que estão aí sentados, nos assistindo pela internet, possuem pelo menos um dom para que seja exercido para a edificação da igreja. Entretanto, nenhum cristão vai possuir todos os dons. Se isso fosse verdade, por exemplo, a metáfora que Paulo faz em 1 Coríntios 12, do 12 e 27, não teria sentido, né? Se alguém tivesse todos os dons, não necessitaria de outros cristãos. Seria a mão, seria o pé, seria o olho, seria o ouvido, seria o corpo todo, e isso seria impossível. Então, todos nós precisamos um dos outros, porque ninguém possui todos os dons. E nas Escrituras, por exemplo, não há um texto afirmando, por exemplo, que nós devemos saber em si quais dons possuímos. Mas espera-se que estejamos sempre prontos para servir. Então, o cristão é alguém que está sempre pronto para servir, participar das atividades da igreja, aceitar os convites para trabalho. E isso é importante, porque muitas vezes nós achamos que determinada atividade da igreja é chata. Muitas vezes alguém pode nos chamar para fazer alguma coisa na igreja. Eu não vou. O pastor Neto me chamou para fazer alguma coisa, o pastor Wagner, enfim, alguém me chamou para fazer alguma coisa, mas eu não vou porque eu acho que eu não tenho jeito para a coisa. Às vezes, se você não vai, você está deixando ali descobrir o seu dom. Tem muitos chamados para o ministério, seja de missões, seja pastoral, seja qualquer outro ministério, que você só descobre eles participando das atividades da igreja, indo no impacto missionário, indo num trabalho de evangelismo. Deus vai colocando desejo e de repente você vai perceber ali que você sabe fazer determinada coisa. Eu lembro, por exemplo, na igreja que eu vi anteriormente da Assembleia de Deus, que tinha um líder lá de EBD, que passou mais ou menos quase um ano me chamando para dar aula nos adolescentes. E eu não aceitava. Não tenho jeito, adolescente, esse povo estranho, não sei, não quero. Sabe, todas essas coisas. E ele falava, não, estou te esperando. E ele ficou quase um ano nessa de me esperar. Eu falei, você não vai colocar ninguém? Eu falei, não, mas tem que ser você para dar aula para os adolescentes, para liderar os adolescentes. Até o dia que eu aceitei. E depois que eu dei ali a minha primeira aula e comecei a trabalhar, e trabalhei ali por 5 anos com adolescentes, e dando aula na escola bíblica também, a partir dali eu descobri que eu teria que seguir aquilo, porque hoje eu não me vejo não fazendo uma outra coisa que não fosse aquilo. E o dom tem isso. Quando você descobre o dom que Deus te deu, você descobre que você não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo que foi dado por Deus para que você faça. Hoje é quase impossível imaginar não estar numa escola bíblica, às vezes dando uma aula para jovem, adolescente, para adulto, enfim, qual que seja. Mas se eu não tivesse ido, se eu não tivesse aceitado aquele convite, então é muito importante aceitar os desafios da igreja. Quando você é chamado a fazer determinada coisa na igreja, por mais que você ache que aquilo não seja a sua cara, mas você só vai descobrir a partir do momento que você for fazer aquilo. Claro que, por exemplo, eu nunca vou me arriscar a cantar. Eu falo isso direto para o pessoal dos jovens. Quando eles montam aqueles corais, tudo bonito, eu falo, ajudo vocês em tudo. Falo isso sempre para o Gregor. Agora, para cantar, eu acho que tem pessoas melhores. Mas é importante dedicar, é importante aceitar os convites e participar. Os dons, o assunto dom ele é bem amplo. E ao todo nós vamos encontrar nas cartas de Paulo, mais ou menos, aproximadamente 18 dons espirituais. Se existem só esses, as Escrituras elas não vão fazer menção de outros dons, mas acreditamos que sejam esses os dons suficientes
para edificação da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós venhamos exercer com dedicação os nossos dons, que venhamos buscar com zelo os dons espirituais, pedir a Deus muitas vezes: Deus, mostra-me qual é o meu dom, ajuda-me para que eu descubra qual é o meu dom, para que eu possa servir melhor a igreja de Cristo. Que Deus te encoraje também, a você que tem algum dom, mas que tem muitas vezes negligenciado, ou por algum problema de ansiedade, ou por alguma dificuldade, ou às vezes por mera preguiça, enfim. Que Deus te encoraje, que Deus te dê forças e que esse ano de 2022, você que me escuta, venha exercer cada vez mais aquele dom, pelo menos um dom, como Pedro fala, que você venha exercer para a edificação da igreja. Não para você, mas para a edificação da igreja. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus cuidadoso, o Senhor distribui dons de acordo com a sua vontade, para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Nos encoraja, Senhor, a buscar esses dons com zelo, pedir para que o Senhor nos mostre, participando das atividades da igreja, para que venhamos entender qual é o teu dom, qual é a sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Encoraja aqueles irmãos que estão indispostos, que sabem quais são os seus dons, o seu dom, mas muitas vezes têm deixado de lado, Senhor. O capacita, dá ânimo para que ele venha exercer aquele dom para a edificação da tua igreja. Te agradecemos por tudo, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém.